Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma reunião. Hoje esta reunião vai ser uma pequenina maratona, é até agora a reunião que provavelmente vai ser mais longa, mas é aquela que não pode ser mais longa, porque eu às 9 horas tenho que estar no estúdio para um direto, para um episódio de um programa chamado Recast, e por isso vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu vou tentar chegar até ao fim desta mensagem, e a parte do testemunho também é um bocadinho grande, por isso vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu vou partilhar então a minha tela, penso que todos já conseguem ver então, e vamos então fazer um pequenino resumo e entrar propriamente na mensagem de hoje. Nós, neste caminho do santuário, já passámos no pátio, entramos no lugar santo, já vimos a mesa dos pães asmos, já vimos o candelabro e chegamos hoje então ao incensário. Eu queria vos dizer que se estão mais tarde a ver esta mensagem em diferido, se por acaso clicaram nesta mensagem, que isto é uma sequência, convém ser visto todas as mensagens na sua sequência, porque tem um princípio, um meio e um fim, e tem uma sequência lógica para então entendermos perfeitamente aqui a parte mais importante, que ainda não é hoje, a parte mais importante. A parte mais importante é então a justiça de Cristo no lugar santíssimo. Avançado então, já vimos então que no pátio representa então a justificação pela fé, ou se quisermos, traduzindo por uma palavra que é mais entendível para nós, o perdão pela fé. Nós não podemos perdoar a nós mesmos, nada podemos fazer para merecer o perdão, é uma dádiva de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é o arrependimento, a confissão, e é aceitar pela fé o perdão de Deus. Depois vemos que entrar no lugar santo significa deixar de ver o mundo lá fora, significa deixar de contemplar o mal, tudo aquilo que nós temos, todos os entretenimentos, toda a ficção, tudo aquilo que nos leva a perder tempo desnecessário e que pode ser usado para coisas mais importantes, como por exemplo, pós-tudo, aprofundado da Bíblia, que é aquilo que está representado na mesa de pães asmos, para transmitir o Evangelho aos outros, que é aquilo que está representado no candelabro. É certo que a Bíblia já nos diz isso há muito tempo atrás. Por exemplo, em Salmos 1, 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É verdade, esse é o objetivo. O objetivo final é chegarmos então à lei de Deus. Este é então o caminho do santuário, e hoje temos ali número 8 no nosso esquema, o incensário. O que é que simboliza o incensário? Já vimos, vamos rapidamente ver novamente. Salmos 141 diz-nos: suba a minha oração como incenso diante de ti. O que representa então o incensário? Representa a oração. Mas um pormenor importante: o incensário não representa todas as orações. Não representa as orações das pessoas que estão no mundo e que buscam a Jesus. Não representa as orações das pessoas que estão no pátio e que já aceitam o sacrifício de Cristo, que já aceitam o seu perdão, que já se entregaram nas águas do batismo. Ainda não é. Estas orações representam as orações dos santos, ou seja, daqueles que estão já no lugar santo. A fazer isto que temos vindo nestes dias, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Um pouco mais à frente diz novamente que veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos. Então estas orações representam as orações daquelas pessoas que caminham este caminho do santuário e que já entraram no lugar santo. Mas estas orações também, este objeto, como todos os outros, também representa a Jesus. Em que é que o incensário representa a Jesus? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu.
Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como é que este objeto simboliza a Jesus? Simboliza a Jesus como nosso mediador. Mediador das nossas orações, das nossas súplicas, da nossa confissão. E ele é o nosso mediador. E ele então está representado também no incensário. Vemos então e entramos no quarto passo da santificação. Santificação, ou por outras palavras, como já ouvimos, a transformação pela contemplação. E completamos o quadro hoje. Vimos que o primeiro passo, então, ver e ouvir, deixar de ver e ouvir tudo o que é inspirado por Satanás. O segundo, estudar profundamente a Bíblia. O terceiro, transmitir o evangelho aos outros. E hoje, ter uma vida de oração. E como eu já disse também anteriormente, cada passo que damos neste caminho santuário é mais e mais e mais importante. E por isso, a mensagem de hoje é ainda mais importante que as que vimos no passado. Fazer a transição de ontem para hoje, eu gosto muito desta citação, que nos diz assim: tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo. Esse é que será o primeiro passo do caminho, o primeiro passo da santificação. Ao vestuário e a comer e beber, que não sobra tempo para a oração e para o estudo das Escrituras, que como já vimos ontem e como vamos ver hoje, são fundamentais e indispensáveis, são as condições indispensáveis para a transformação do nosso caráter. Devemos falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino, mas não devemos desanimar. Com o que é que nos devemos preocupar? É com a lei que nos devemos preocupar? É com fazer isto? É com fazer aquilo? Com o que é que nos devemos preocupar? Cumpre orar mais fervorosamente, querer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança do nosso Senhor. O processo de santificação é uma batalha. A religião deve se tornar-se o grande negócio da vida. Tudo mais deve ficar subordinado a ela. Todas as nossas faculdades morais, físicas e espirituais devem empenhar-se na batalha cristã. O que é esta batalha cristã? É precisamente estes passos que nós temos estado a ver. Devemos olhar para Cristo em busca de força e graça e ganharemos a vitória tão certamente como Jesus morreu por nós. Estes passos são fundamentais para a nossa aproximação de Deus. Mas amanhã nós vamos ver que existe um segredo, ok? Há algo que eu ainda não vos disse sobre a justificação pela fé e sobre a santificação. E esse segredo já está aqui um bocadinho neste texto, não é? Devemos olhar para Cristo em busca de força e de graça. É que em nenhum destes passos nós estamos sozinhos. E amanhã vamos então entender isso. Porque o nosso objetivo é que o caráter de Cristo substitua o nosso caráter. E então, como diz o texto que estamos a ler, seremos aceitos diante de Deus como se não houvéssemos pecado. Eu não sei contra vocês, mas eu anseio ser aceito perante Deus como se não houvesse pecado. Porque eu sou pecador. Constantemente eu peco contra o meu Deus. Mas a batalha do cristão nesta terra é esta, é unicamente esta. Permitir que Deus transforme o nosso caráter à sua semelhança. Como vimos então, para desenvolver esse caráter, precisamos formar hábitos corretos. Já vimos três destes hábitos, desculpem, hoje estamos a ver o quarto. E se quisermos então desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos na nossa vida religiosa. E agora a oração. A oração diária, mais uma vez. Este passo, assim como os outros três, são hábitos diários. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como alimento temporal ao bem-estar físico. A mesma comparação que fizemos com o pão. Assim como comemos pão todos os dias, temos como nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, temos com a oração diária. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje.
Poucos há que apreciam ou aproveitam devidamente o maior privilégio do ser humano, a oração. Uma via direta ao trono da graça. Apesar de nós estarmos a ver que este caminho nos vai levando cada vez mais perto de Deus até chegarmos ao lugar santíssimo, em qualquer altura, em qualquer circunstância, mesmo que estejamos no mundo, a nossa oração pode chegar ao trono da graça. Por isso é um privilégio. A oração é um precioso privilégio. Devemos ir a Jesus e contar-lhes só as coisas importantes. É isso que diz o texto? Não. Devemos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Não existe oração egoísta. Uma vez alguém me dizia, numa igreja que eu estava a pregar, que sentia remorso porque orava muitas vezes por ela própria e se calhar devia de orar era mais pelos outros. Não existe oração egoísta. Podemos levar-lhe nossos pequenos cuidados e perplexidades da mesma maneira que as nossas maiores aflições. Hoje tem pouco tempo, mas queria dizer muitas coisas. Eu vou só contar esta experiência muito, muito rápida, porque eu aprendi isto de uma maneira prática. Eu sempre tive, não sei, eu sempre tive medo de incomodar a Deus com coisas insignificantes. De orar por coisas que, estou a fazer Deus perder tempo com isto. E vou contar muito rapidamente esta experiência. Eu estava em 2018, na Ilha da Madeira, estava lá, gosto muito da Ilha da Madeira, e estava um dia ventoso, e estávamos no Miradouro. E eu estava com o meu chapéu preferido, que é um chapéu que eu trouxe de recordação de um país que eu gostei muito, que é a Noruega, e vento, Miradouro, chapéu, o que aconteceu? É verdade. Estávamos num alto e veio uma rajada de vento tão grande que o meu chapéu voou para a frente e desapareceu da vista. E eu fiquei tão preocupado com aquilo porque eu gostava mesmo daquele chapéu. E então eu, sem pensar muito bem, eu saltei a cerca e comecei a descer pela ravina abaixo. Vegetação muito densa, e eu vi-me no meio daquela vegetação, mal conseguia andar, porque aquilo era muito denso, e de repente eu pensei, o que é que eu estou a fazer? Por causa de um boné, não é? Mais vale comprar outro boné. Mas eu gostava tanto daquele boné que eu queria mesmo recuperar aquele boné. E estava a tentar descer, a tentar desenvencilhar-me e desci um bocado mais e um bocado até que perdi de vista o miradouro, já não via ninguém. E naquela altura eu tinha um pensamento, estava a lutar com um pensamento, que devia de orar a Deus, para pedir a Deus ajuda para encontrar o boné. E ao mesmo tempo dizia assim, que pensamento mais estranho, vou agora estar a incomodar Deus com um boné. Bom, e eu continuei, até que eu percebi que era impossível, não é? Eu estava a procurar uma agulha no palheiro, aquilo era uma extensão tão grande, nunca iria encontrar o boné. Mas então eu enchi-me de coragem e eu orei. E disse a Deus. Primeiro pedi-lhe perdão, olha, desculpa se estou a incomodar com uma coisa tão insignificante, mas se for tua vontade, sabes que eu gosto muito daquele boné, se for tua vontade, ajuda-me a encontrar o boné. Pois bem, eu terminei a oração com vergonha de estar a incomodar a Deus, dei mais uns passos à frente, havia uma zona assim um bocado mais aberta, eu virei para a esquerda e o boné estava lá. Apenas a uns metros e eu, logo após a oração, encontrei o boné. Bom, e fiquei muito contente, peguei no boné, pus-lo, agradeci a Deus, mas pensei assim, realmente tem aqui duas lições muito, muito grandes para mim. É que no momento em que eu fiz a oração, eu podia me ter virado em qualquer direção, 360 graus. E virei-me exatamente na direção em que estava o boné. Mas a lição mais importante que Deus me queria dizer naquele momento é: nada é demasiado pequeno ou insignificante
para partilharmos com Deus. E esta citação fez todo sentido para mim nesta altura. Não tenham medo, problema ou vergonha de levar tudo aos pés do Senhor. Voltando para o texto, podemos levar-lhe os nossos pequenos cuidados e perplexidades, da mesma maneira como as maiores aflições. É mais fácil para nós entendermos que podemos levar a Deus quando estamos aflitos, quando estamos com um grande problema, como aquele que nós vamos ver amanhã. Mas, às vezes, temos mais dificuldade em levá-los os pequenos cuidados da vida. Só que Deus, o que é que Deus quer? Deus quer que partilhemos tudo com Ele. Seja o que for que surja para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração. Não devemos tornar ninguém senão Jesus nosso confidente. Ele deve ser o nosso confidente. Podemos com segurança contar-lhe tudo que se acha em nosso coração. Sim. Porque oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Não que isto seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. É verdade, a oração serve para nós recebermos Cristo no nosso coração. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele, aproxima-nos de Deus. Quando esteve na terra, Jesus ensinou os discípulos a orar e Ele os instruiu a apresentar as suas necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre Ele todas as suas preocupações. A certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas nos é dada a nós também. Muitas vezes, quando eu falo sobre oração, frequentemente as pessoas me perguntam: então, e estes versículos? Como é que isto é possível? Tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Tudo quanto pedires ao Pai Ele concederá. Pedi e vos será concedido. Buscai, encontrareis, batei e a porta será aberta. Eu quero vos dizer que amanhã nós vamos entender perfeitamente como é que isto funciona. Mas nós acabamos de ler que orar é falar com Deus, como se fosse Ele um nosso amigo. Isso quer dizer que podemos na oração falar com Deus de uma forma casual, de uma forma como falamos para um ser humano? Ou será que isto quer dizer que devemos falar com um amigo no sentido de devemos confiar plenamente em Deus? Devemos partilhar mesmo as coisas mais íntimas? Qual dessas opções é que acham que é válida? Alguns consideram ser um sinal de humildade orar a Deus de forma comum, como se estivéssemos falando com um ser humano. Eles profanam o seu nome, misturando desnecessariamente e irreverentemente em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras, que nunca deviam passar pelos lábios senão num tom submisso e com sentimento de respeito. É verdade. Nós contamos orar, estamos efetivamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos efetivamente falando com Ele. E nunca nos vamos lembrar disso. Mas temos que nos lembrar que neste caminho, Deus está sempre disponível para nos receber. Nós falámos já anteriormente, no outro dia, e lemos uma citação, que a porta do lugar santíssimo está aberta. Que Cristo abriu a porta aos mandamentos de Deus, como vemos em Apocalipse. De facto, o caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Não podereis estar sempre de joelhos em oração, é verdade. Mas vossas silenciosas preces podem ascender constantemente de Deus, pedindo força e direção. Contentados, pois, o sereis. Podereis refugiar-vos no esconderijo do Altíssimo. Seus braços eternos estão por debaixo de vós. Devemos estar constantemente em oração. Enoque foi o maior exemplo disso. Orai em vosso aposento particular, e quando seguires nos vossos afazeres diários, e levai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. A Bíblia diz-nos que Enoque andava com Deus. O que é que isso quer dizer? Ele tinha uma vida de oração. Mesmo durante os seus afazeres, mesmo durante o seu caminho,
ele constantemente estava em comunhão com Deus através da oração. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, deste modo, se firma em Deus. E por isso Enoque, neste aspecto, foi um grande exemplo para cada um de nós. Um dos maiores exemplos disso, de orar em qualquer circunstância, e eu gosto sempre de usar este exemplo, foi o exemplo de Neemias. Porque Neemias estava perante o rei olhou para ele, disse, então tu estás doente, o que é que se passa? Porque estás triste durante a minha presença? E Neemias ficou cheio de medo, porque estar triste perante o rei podia significar, inclusivamente, a morte. Mas ele respondeu, viva o rei para sempre, como não há que estar triste no meu rosto, porque a sua cidade, Jerusalém, o lugar onde estavam os seus antepassados, estava assolada e foi consumida pelo fogo. Então o rei olhou para Neemias e disse assim, que me pedes agora? E o texto diz claramente que Neemias orou, pois, ao Deus do céu. Mas reparem, Neemias estava a ter uma conversa com o rei. E ele não parou ao rei e disse, olha, desconto de tempo, foi ao quarto dele, dobrou-se de joelhos, esteve ali a orar e depois voltou ao rei. Não. Esta oração demorou milésimos de segundo. Desde a pergunta ao rei até à sua resposta, ele elevou-se em pensamento a Deus. E disse ao rei, se for do agrado do rei, e se teu servo estiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar. E de facto este desejo foi concedido. Mas isto é um exemplo realmente que qualquer circunstância que seja, em qualquer momento que seja, podemos orar ao Senhor. Não há tempo nem lugares impróprios para erguer a Deus uma prece. Nada há que nos possa impedir de alcançar o coração no espírito de oração sincera. Em qualquer circunstância, entre as turbas de transeuntes na rua, é verdade, mesmo a caminharmos na rua, em meio de uma transação comercial, mesmo que estamos a fazer um negócio, comprar alguma coisa, numa loja, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina. Onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Deus o convite para vir habitar na nossa alma como hóspede celestial. Muito bem. Estou a tentar andar o mais rápido possível. Temos muitas coisas para ver. Vamos ver se conseguimos acabar a mensagem de hoje. Para as pessoas que estão no lugar santo, que estão a viver este processo de transformação para a contemplação, existem 3 tipos de oração. E todas elas são indispensáveis. A oração em particular, a oração em família e a oração em reuniões públicas. Ok? 3. Todas são essenciais. Devemos de viver de acordo com as nossas orações, devemos cooperar com Cristo em sua obra. Para cooperarmos com Cristo em sua obra, estes 3 tipos de oração são essenciais. Vamos começar pelas orações em público. Diz-nos assim, pequenas instruções como devemos orar em público. A oração feita em público deve ser breve. Deve ir diretamente ao ponto. Deus não quer que tornemos fastidiosos os nossos períodos de culto, mediante longas petições. Alguns minutos são o bastante para qualquer oração pública em geral. Salvo raras exceções, que hoje não é, o tema não é esse, as orações em público devem ser por motivos específicos e devem ser breves e diretas ao ponto. Porque um dos principais objetivos da oração em público é nada mais, nada menos do que louvar e adorar a Deus. É verdade. Por norma, uma oração em público não é uma oração que temos a pedir pelos nossos problemas. Por norma, uma oração em público não é dependendo do tipo de oração, mas uma oração que é muito importante e muitas vezes nos esquecemos é louvarmos a Deus, adorarmos a Deus pela oração. A linguagem também é muito importante. Não devemos usar linguagem floreada, porque ela é inadequada à oração. Seja no púlpito, seja na reunião pública, seja na família, seja em particular. Na oração,
e na pregação devemos sempre usar linguagem simples. No entanto, é importante que todos ouçam a oração. Quando está alguém a orar numa língua que nós não conhecemos, é fundamental haver um tradutor. Os que oram e falam devem pronunciar bem as palavras e falar com clareza. Satanás alegram-se quando as orações feitas a Deus são quase inaudíveis. Sabem porque é que Satanás fica contente quando numa reunião pública não se consegue ouvir uma oração? Porque aqueles que não estão a ouvir a oração não estão a participar na oração. É como se aquela pessoa estivesse a orar sozinha. Quanto mais pessoas estiverem a ouvir, quanto mais pessoas estiverem concentradas na oração, quer dizer que mais pessoas estão a participar nessa oração. Mas as orações públicas não são as mais importantes para o nosso processo de santificação. Mais importantes ainda são as orações em família. E ainda mais importante são as orações em particular. Mas muitas vezes nós desvalorizamos as orações da família. À noitinha e pela manhã. Uni-vos a vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor, ensinando-os a repetir a lei de Deus, sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, e esse precioso culto se torna enfadonho, e é um alívio quando passa. No entanto, estes períodos de oração são essenciais. Aquilo que nós normalmente chamamos o culto familiar. O culto familiar é uma peça fundamental no processo de santificação. E é muito claro, o texto nos diz que deve ser feito de manhã e à noite. Eu quero vos dizer que foi uma luta de muitos anos conseguir ter um culto familiar 2 vezes por dia. E se calhar é uma realidade também na vossa vida. É muito difícil implementar isso. Temos a nossa vida muito atarefada. No entanto, é um desafio grande que Deus nos dá. A Escola Sabatina oferece aos pais e filhos preciosa oportunidade para o estudo da Palavra de Deus. Tanto os pais como os filhos precisam de dedicar tempo ao estudo das lições. Pais, pondo de parte, de vez em quando, 1 vez por semana, diariamente, um pouco de tempo para estudar com os vossos livros a lição da Escola Sabatina. É um dos exemplos que ela dá que se pode fazer no culto familiar, o estudo da lição da Escola Sabatina. No entanto, o que é mais importante? Sede metódicos no estudo das Escrituras em família. É muito importante que o culto familiar seja uma realidade na família cristã. E chegamos agora ao ponto mais importante. Sabem porquê? Porque apesar de serem essenciais as reuniões públicas, as orações públicas, apesar de serem essenciais as orações em família, oração familiar ou pública somente não basta. Não chega. A oração familiar e pública somente não basta. A oração particular, esta é a mais importante de todas, é realmente muito importante. Algumas notas em relação à oração particular. Em solidão, a mente mostra-se desnuda à inspeção dos olhos divinos. E cada motivo é investigado. Mas a oração particular tem uma particularidade. Ela deve ser secreta. A oração secreta é ouvida somente pelo Deus que ouve. Nenhum ouvido curioso deve inteirar-se de tais petições. Na oração secreta, a mente está livre das influências ambientais e da agitação. Calmamente, mas com fervor, buscará a Deus. A oração secreta é frequentemente desvirtuada em seus suaves propósitos, perdidos pela oração em voz alta. A oração em particular não só é fundamental, não só é importante, mas é importante que ela fique só entre nós e Deus e que seja feita sem que nenhum ouvido a ouça. Agora, quando é a melhor altura
para as nossas orações particulares. É interessante que nós já lemos um texto e agora vamos ler outro, em Salmos 5 nos diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende os meus gemidos. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Nós já lemos este texto, já o aplicámos ao estudo e agora aplicámos novamente à oração. Porque a benignidade do Senhor renova-se a cada manhã. Vamos entrar agora na parte mais importante do nosso estudo de hoje. Eu estou a andar um pouquinho rápido, mas agora pedi à vossa atenção que estas partes são muito importantes. Diz assim, vou ler com cuidado. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhes todos os vossos planos, para que se executem ou deixem-se de executar, conforme indica a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Nós vimos ontem que ao estudarmos a sua palavra diariamente, Deus vai transformando o nosso caráter. Mas o estudo não chega. É preciso a oração diária. E a oração deve ser a primeira tarefa de cada dia. Nunca deveríamos ter coragem de sair de nossas casas sem primeiro nos consagrarmos ao Senhor. Sem primeiro entregarmos as tarefas daquele dia nas mãos do Senhor. Porque ao fazermos isto estamos a impedir que Deus possa intervir na nossa vida. Somos nós que limitamos o poder de Deus na nossa vida. Reparem bem o que acontece quando nós pomos isto em prática na nossa vida. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimentaram um senso de sua incapacidade, de sua necessidade de forças vindas de Deus? E humildemente e sinceramente expõem suas necessidades ao Pai Celestial? Se fizermos isto, reparem bem no que é que acontece. Se assim for, os anjos anotam-lhe as orações. Por que eles anotam as nossas orações se nós fizermos como a primeira tarefa da manhã, se nós consagramos ao Senhor? E se as mesmas não partiram de lábios fingidos, quando estivermos em risco de errar inconscientemente, ou de exercer uma influência que leva os outros a errar, o que é que acontece? Essa oração da manhã vai dar permissão que o nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado, nos impulsione a seguir a melhor direção e a escolher as palavras que devemos proferir e a influenciar as nossas ações. Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu quero que Deus influencie as minhas ações. E eu quero que isto seja executado na minha vida, que me inspire as palavras que eu tenho que dizer, que não me deixe errar, que não me deixe levar outros a errar, que não me deixe pecar inconscientemente. Isto só é possível se diariamente nos consagrarmos a Deus. Isto só é possível se demos permissão a Deus. Aquilo que acontece dentro do lugar santo é nós abrimos a porta à ação de Deus na nossa vida. Deixar contemplar o mundo é apenas o início desta caminhada. O estudo, a pregação, a oração é aquilo que permite Deus atuar na nossa vida. E neste caso, como no estudo, quanto mais oração, mais Deus pode atuar na nossa vida. Todos nós ouvimos falar desde crianças que Daniel orava 3 vezes por dia. Mas se calhar nós nunca pensamos, porquê é que Daniel orava 3 vezes por dia? Sabem que é esse mesmo o conselho
da palavra de Deus. E ele conhecia este conselho. Daniel é uma pessoa que estudava a palavra de Deus. E porquê que ele tinha este hábito? Porque ele conhecia o que estava escrito na palavra de Deus. Ele conhecia o que estava escrito em Salmos 55, que diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei. E o que é que o Senhor fará? E Ele ouvirá a minha voz. De facto, o hábito de oração é um hábito fundamental na nossa vida. Profecia diz, reparem bem neste texto, eu acho este texto muito engraçado. Se homens e mulheres têm hábito de orar 2 vezes por dia, sim, porque orar 2 vezes por dia é o mínimo que podemos fazer. Antes de pensar no casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. Eu não sei quanto a vocês. E este estudo que estamos a fazer agora é muito baseado num livro que temos o privilégio de ter, que é o livro Oração, que é um livro que eu recomendo a todos que possam devorar esse livro. Agora temos o privilégio de ter esse livro em português. Eu quando li-o em inglês. E nesse livro realmente encontramos coisas extraordinárias. Mas vemos a importância que a oração tem na nossa vida. E era assim que Cristo fazia. Era nas horas de oração solitária de Jesus em sua vida terrestre que ele recebia sabedoria e poder. Sigam os jovens o seu exemplo, procurando quando? Na aurora, ou seja, de manhã, e no crepúsculo, ou seja, à noite. Os momentos tranquilos para a comunhão com o seu Pai Celestial. E durante o dia todo, levantem eles o coração a Deus, como fazia Enoque. A cada passo em nosso caminho, diz ele, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Não temas, que eu te ajudo. De facto, a oração é fundamental no nosso caminho do santuário. Sabem que os anjos olham para nós e ficam surpreendidos por nós orarmos tão pouco. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo, nós oramos tão pouco. E tão pouco exercemos a fé. Os anjos têm prazer em postar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio. Nós temos o mesmo privilégio através da oração. E como é de admirar que oremos tão pouco. O tempo já é avançado, mas eu não consigo deixar de partilhar um pouco do meu testemunho. Sabem que ontem contei-vos como Deus me levou a deixar de contemplar tanto o mundo como eu contemplava para me apaixonar pelo estudo da sua palavra. Mas sabem, esta experiência que eu vos contei, que se passou entre 2011 e 2012, já era a segunda vez que isto acontecia na minha vida. Porque já tinha acontecido atrás, em 1999 e em 2000. Contudo, eu não aprendi à primeira, eu voltei a desviar-me para o caminho dos vícios na ficção, do entretenimento. Mas a minha experiência com a oração começou quando eu era bem pequenino, 5, 6 anos, talvez, em que eu vi na minha vida o primeiro milagre de Deus. E quando era miúdo, estava muitas vezes doente. Muitas vezes a minha mãe tinha que passar noites a tentar baixar uma febre. Muitas vezes tinha que ir para o hospital receber oxigênio, porque eu tinha bronquite asmática. Numa dessas noites em que eu estava a passar a noite em claro, por causa da febre muito alta, eu tinha muitas vezes febre inclusivamente superior a 40 graus. E era mais uma dessas noites. E eu estava tão cansado, eu queria tanto dormir, mas a febre não me deixava dormir. Bom, eu na minha inocência, tinha 5, 6 anos, pedi à minha mãe, mãe, por favor, faz uma oração a Deus para me baixar a febre para eu conseguir dormir. A minha mãe, que estava a pôr os paninhos na minha
na minha testa e no meu peito para me baixar a temperatura. Olhou para mim e ficou admirada com aquele pedido de uma criança, mas ajoelhou-se na minha cama e começou a orar. No outro dia, no dia seguinte, eu acordei e durante aquele dia, depois quando eu estava com a minha mãe, eu perguntei: "Oh mãe, mas eu lembro-me quando eu estava, não conseguia dormir com a febre, pedi-te para orar, mas depois não me lembro o que é que aconteceu." E a minha mãe olhou para mim e disse-me o seguinte: "Sabes, eu pediste-me para fazer oração e eu fiz a oração. Quando eu terminei a oração, olhei para ti e tu estavas a dormir. Pus a mão em ti e tu não tinhas febre." E parece que não, mas na minha mente de criança, aquilo marcou-me até hoje. E eu desde pequenino que sentia que realmente a oração tinha poder. Mais tarde, quando eu já tinha 14 anos, faltava 4 dias depois de eu ter feito 14 anos, a minha avó faleceu, minha avó materna. Bom, minha avó foi a pessoa que me educou, meus pais trabalhavam os dois e a minha infância foi passada com a minha avó, por isso era quase como uma segunda mãe para mim. E eu, como filho único, como vivendo num local que não havia crianças da minha idade, sempre foi um pouco solitário, mas muitas vezes a minha avó fazia-me companhia. E eu, a morte da minha avó deixou-me um vazio e deixou-me ainda mais solitário, digamos assim. Então eu comecei a orar. E comecei a orar a Deus, naquela altura, a pedir algo deste género. Que pudesse me trazer alguém com quem eu pudesse partilhar, com quem eu pudesse ter alguma à vontade de falar de coisas mais íntimas, digamos assim, porque eu não tinha assim ninguém com quem eu me sentisse à vontade. Bom, aquela oração foi evoluindo, e aquela oração demorou 5 anos. Ao ponto que, à medida que os anos iam passando, começou-se a transformar em alguém para mim, para eu namorar e futuramente até poder casar. Pois bem, ao fim de 5 anos dessa oração, eu mudei de escola, tive que mudar de escola, porque no 12º ano, na escola onde eu estudava, não tinha uma das disciplinas que eu precisava para o curso que eu tinha decidido ir. Então eu tive que fazer mais um ano em que iria fazer essa disciplina. E decidi fazer as duas específicas, que era matemática e física. E foi para Espinho, para a escola de Espinho. Cheguei lá e não conhecia ninguém, praticamente ninguém naquela escola. Na turma em que eu fui colocado, quer em física, quer em matemática, que eram turmas diferentes, não conhecia ninguém. Mas logo no primeiro dia da primeira aula de matemática, à saída da aula, uma rapariga veio ter comigo. E disse-me toda simpática: "Olha, bem-vinda à nossa turma, espero que te sintas bem, se quiseres falar, como não conheces ninguém aqui, está à vontade, nós podemos conversar." Bom, e ficámos amigos, e todo o ano ficámos amigos. Não se passou nada, éramos apenas amigos. Depois eu entrei na universidade e, quando entrei no curso, exatamente na mesma universidade, naquele dia, estava lá um outro rapaz que também era dessa turma de Espinho de Matemática e era amigo dessa tal rapariga. É interessante que nós, como nos conhecíamos mais ou menos de vista, ficámos logo amigos, fomos colocados na mesma turma do curso que estávamos a iniciar e ficámos bons amigos. Passados alguns meses, esse colega convidou-me para a sua festa de aniversário, já em dezembro de 98, e eu voltei a reencontrar essa rapariga. Bom, naquele dia já alguma coisa se passou, já não éramos só amigos. Bom, o que é certo é que eu comecei a namorar com essa rapariga. E ao contrário de algumas relações anteriores, em que começava e as coisas não corriam bem, esta vez foi diferente. Porquê que foi diferente? Porque eu realmente comecei a gostar daquela rapariga. No entanto, eu tinha um grande problema. Sabem qual era o problema? É que eu estava perfeitamente convencido que Deus estava desagradado com aquela relação.
Estávamos em dezembro de 1998. E eu comecei uma relação com uma rapariga. E eu comecei-me, como se costuma dizer, não é? Apaixonei-me por ela. E a paixão muitas vezes tapa os olhos, não é? Mas eu raciocinava e pensava assim, bom, eu sei muito bem que não devemos juntar julgo desigual. Por isso, com certeza, eu estou a fazer algo que está a desagradar a Deus. Porque esta rapariga é católica, mas ao mesmo tempo acredita na teoria da evolução. E pior que isso, gosta da astrologia e está a pensar seguir os estudos na área da astrologia e ser uma astróloga. Anda aqui na escola a ler à mão às pessoas, a dizer que este vai ser não sei o quê, este vai ser não sei quantos, e eu assim, aonde é que eu me fui meter? E vou tirar aqui o texto para verem a mim. E eu pensava para mim, aonde é que eu me fui meter? Realmente fui meter num beco sem saída. Então eu decidi fazer algo. Eu decidi fazer um contrato com Deus. E disse assim, bom, Deus, tu sabes que eu comecei a namorar com esta rapariga, tu sabes que eu estou a gostar mesmo a sério dela, mas se ela não é a pessoa que tu escolheste para mim, eu estou disposto a terminar este namoro. Mas, se ela é a pessoa que tu tens escolhido para mim, vais ter que me provar. Então eu decidi colocar Deus à prova. E eu disse a Deus, eu conheço perfeitamente exemplos bíblicos de provas, conheço o exemplo daquele que pôs o novelo e não ficou satisfeito, eu vou fazer assim contigo também. Se há alguma coisa que aconteça nos próximos dias na natureza que eu nunca tenha visto, que seja algo extraordinário, eu vou perceber que isso é um sinal para mim. Então eu assim fiz. Orei e esperei. Passado poucos dias, era um sábado à noite, estávamos a caminhar na Marginal de Espinho, quem conhece Espinho tem uma marginal grande, e já era bem tarde na noite, e estávamos nós dois e mais um casal, e esse tal casal, não vos disse qual é o casal, esse tal meu amigo de universidade e a sua namorada, nós decidimos sentarmos no areal à noite e estávamos lá a conversar. E eu estava aqui com a minha namorada e ele com a namorada dele, e naquele momento eu vi o fenómeno mais extraordinário que eu já vi na minha vida até hoje. Eu vi uma grande bola de fogo a atravessar o céu, um meteorito, não é? Mas uma grande bola de fogo, e depois a explodir. Não era um risquinho, como se costuma ver, era mesmo uma bola de fogo a passar. E eu fiquei tão extasiado com aquilo, por uns segundos não disse nada, olhei para o lado e a Sónia estava exatamente igual como a Sónia, que era a minha namorada. Estava exatamente a olhar também, olhámos um para o outro e dissemos, tu viste aquilo? Sim, eu vi aquilo. Que espetacular. Depois olhámos para o casal ao lado, que também estava a olhar para o céu, e disseram, vocês viram aquilo? E eles olharam para nós e disseram, vimos o quê? Não, não se passou nada. E nós ficámos assim, a olhar para eles, não viram nada, como é que pode ser? E eu olhei para a Sónia, ela olhou para mim e de facto tinha sido extraordinário. E naquele momento, eu me lembrei da minha oração. E naquele momento, eu me lembrei, esta é a resposta de Deus. Eu cheguei a casa e pensei assim, bom, mas isto pode ter sido uma coincidência. Será que é mesmo a resposta de Deus? E eu não sei porquê, e voltei a orar e disse assim, ó Deus, tu sabes que eu ando há 5 anos a orar que tu tragas alguém para a minha vida. Então, mas se calhar então seria lógico essa pessoa que tu trouxeres também ter este mesmo desejo, dizia eu. Bom, eu não percebi muito bem porque é que eu orei aquilo, mas foi o que eu orei. E continuei. Passado poucos dias, a Sónia disse, olha, Ruben, eu tenho uma coisa que te quero dizer. Sabes que eu sou católica e na minha igreja ensina-se as rezas, mas eu nunca gostei de rezar. Mas uma coisa que eu aprendi foi, eu antes de dormir, costumo fazer uma oração a Deus. E costumo pedir falar com Ele como se Ele fosse meu amigo e costumo falar com Ele.
E eu fiquei assim, a achar estranho aquilo que ela estava a dizer. E sabes, eu há um ano que ando a pedir nas minhas orações que Deus traga alguém para a minha vida e que seja essa pessoa que me mostre a verdade das coisas. Porque eu sinto-me muito confusa, porque a Bíblia fala uma coisa, a teoria da evolução fala outra, e eu gostava de saber a verdade. E sabes, Ruben, eu acho que tu és a resposta à minha oração. Bom, naquele momento realmente eu comecei a chorar. E não tive dúvidas nenhumas então, naquele momento, que Deus estava realmente a responder às minhas orações. E a ver o poder da oração, mesmo na vida de alguém que não conhecia a Deus, que não conhecia os seus mandamentos, mas que estava a orar sinceramente a Deus. Mas a história não acaba aqui, tem mais um milagre que eu gostava de partilhar convosco, embora a hora já esteja bem avançada. Durante as primeiras semanas e após isto ter acontecido, a Sónia disse-me assim, olha, eu queria te contar uma coisa. Eu sei que vai parecer estranho, mas quando nós estudávamos na escola, houve um dia que eu sonhei, não sei porquê, tive um sonho estranho. E eu sonhei que tu me estavas a pedir em casamento. Foi um sonho muito estranho, mas no dia a seguir eu olhei para ti e pensei assim, e eu, Ruben, não me parece. Bom, fevereiro de 1999, altura do carnaval, meus pais não estavam, tiveram de ir, foram acampar, penso eu, e eu tive que ir a casa buscar alguma coisa. E a Sónia nunca tinha ido à minha casa, a casa dos meus pais. Entramos em casa, eu fui ao quarto buscar qualquer coisa, ela entrou e a porta para o meu quarto era ao lado da porta para a sala. E ela olha assim para a sala e fica muito estática a olhar para a sala. E chamou por mim, Rubem, anda cá. E eu vim à sala e ela estava estática a olhar para a sala e eu, o que é que se passa aqui? E ela disse-me, Rubem, eu já estive aqui neste sítio. E eu, não é a primeira vez que vens aqui. Eu, não estás a perceber. Lembras-te daquele sonho em que eu te disse que tu me estavas a pedir em casamento? Eu, sim, lembro. Bom, o meu sonho era exatamente aqui. Tinha um sofá de cada lado, tinha uma mesa redonda no meio, tinha um tapete igual a este, tinha um móvel aqui, a televisão neste sítio, uma porta ali. Era exatamente este sítio. E eu fiquei assim a olhar para a Sónia, a achar aquilo muito estranho, e ela disse, só há uma coisa que não condiz. É que no meu sonho, os teus sofás eram verdes, estes sofás eram verdes, e estes sofás são castanhos, mas de resto é tudo exatamente igual. Uns dias depois, meus pais, nós já namorávamos há algum tempo, queriam conhecer a Sónia. Então convidaram a Sónia para vir lá almoçar. E eu fui buscar a Sónia, já não me lembro muito bem, fui buscar a Sónia. Enquanto eu fui buscar a Sónia, meus pais prepararam uma surpresa. Quando cheguei, eles disseram, olha, nós temos uma surpresa. É que estes sofás já estavam muito velhos e nós decidimos comprar uns sofás novos. Quando nós entramos na sala, a Sónia ficou outra vez parada a olhar para a sala. Bom, ela disfarçou, não disse nada, mas depois, quando estávamos sozinhos, a Sónia veio ter comigo e disse, agora o meu sonho está completo. Porque o sonho que eu sonhei eram exatamente estes sofás. Isto pode parecer algo de extraordinário, e de facto foi algo de extraordinário, porque eu namorava apenas há poucas semanas com a Sónia. Nós namorámos vários anos, porque eu estudava na universidade, ela também estudava. Mas desde essa altura, eu tinha a certeza absoluta que tinha sido Deus que tinha escolhido esta relação. Mas a oração não serve apenas para as decisões importantes na nossa vida.
A oração tem realmente um poder e pode ter um poder extraordinário na nossa vida. E muitas vezes nós não sentimos os milagres de Deus porque nós não buscamos o Senhor. Porque nós não temos uma vida de oração. Eu podia-vos contar mais milagres que Deus tem feito na nossa vida. Mas uma coisa eu aprendi. Nunca desistir na oração. E eu e a Sónia oramos por uma pessoa. 20 anos. Durante 20 anos nós oramos por uma pessoa. E finalmente, ao fim desses 20 anos, essa pessoa se entregou ao Senhor. A oração deve ser uma constante na vida do cristão. Para terminar a mensagem de hoje, diz-nos assim, vou partilhar novamente o meu ecrã. Penso que são mais 2 citações que temos para ler. Não precisamos de outra evidência para formar juízo sobre a santificação de homens. Se tiverem receio de não estar obedecendo a toda a vontade de Deus, se diligentemente prestam atenção à sua voz, confiando em sua sabedoria e fazendo da sua palavra seu conselheiro, então, embora não façam alarde de bondade superior, podem estar certos de que estão procurando alcançar a perfeição do caráter cristão. É verdade. É isto que deve ser o nosso objetivo. É isso que deve ser a nossa busca. E fazendo a transição do tema de hoje para o tema da manhã, o último texto de hoje. Se, porém, oram com sinceridade, entregando-se de corpo, alma e espírito a Deus, sabem o que é que estamos a fazer? Estamos a colocar a armadura de Deus. E estamos a abrir o coração à justiça de Cristo. Que é exatamente o que nós vamos ver amanhã. E é ela unicamente. A imputada justiça de Cristo os torna capazes de subsistir contra as astutas ciladas do diabo. A obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que o diabo fugirá de nós. O que Satanás menos quer é pessoas que caminhem o caminho do santuário. É pessoas que entrem no lugar santo. É pessoas que percorram este caminho. Pessoas de oração, pessoas de estudo. Mas amanhã vamos ter o tema mais importante de todos. A justiça de Cristo. A lei de Deus. E o meu desafio para vocês hoje e para mim também é termos esta vida de oração. Cada dia não tínhamos coragem de sair de nossa casa sem nos entregarmos ao Senhor, sem nos consagrarmos ao Senhor. Por isso é que santificação é para toda a vida. Porque tem que ser feita todos os dias. Possamos entregar a nossa vontade ao Senhor e aceitar este desafio da parte de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.